Oi, Wagner, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, que a luz do Divino Mestre esteja junto de todos nós, que Deus abençoe a nós que estamos aqui nesse dia 9 maravilhoso, nessa energia maravilhosa, né? De Isso, quarta-feira. isso mesmo. Lembrando que a gente faz a live sempre na sexta, né? Às 8 horas na sexta. Essa semana eu não vou poder fazer na sexta, então a gente antecipou para quarta, tá, gente? Então estamos aí firmes e fortes com a nossa live, tá bom? Ô, Wagner, hoje você tem perguntas? Tenho, vamos lá, tem Então, algumas aqui, deixa eu colocar aqui. Quais são os possíveis impactos? Ah, deixa eu falar para vocês, gente. Hoje, no finalzinho, eu vou dar 13 dicas como que você pode proteger sua casa. Esse final de hum, semana, muitas pessoas me procuraram que estavam recebendo ataque dentro de casa. E hoje, inclusive, eu falei por que, que a gente, na minha live do meio-dia, por que, que a gente não deve trazer qualquer tipo de pessoa para dentro da nossa casa. Então, sei. como eu falei disso durante o dia, à noite eu vou dar a dica como você pode se proteger levando as pessoas para sua casa. Tá? Tá bom. Então fiquem aí, gente, para ver as dicas dele no final, tá? Vamos lá. Pergunta 1. Quais são os possíveis impactos das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre a economia brasileira? Bom, isso vai ser positivo para o Brasil? Olha, gente, não, vai doer um pouco para a gente, porque traz a energia que eles estão muito espertos se aproveitando e querendo crescer nas nossas costas nesse momento, com essas tarifas novas, né? Uhum. E que nós vamos receber mensagem, mas vamos conseguir entrar num acordo com o pessoal nos Estados Unidos, tá? Nós vamos conseguir entrar sobre um acordo sobre essas tarifas, para as tarifas cair, entendeu? Não vai ser fácil. Sei. 2, como a recente valorização do dólar afeta o mercado financeiro brasileiro e o poder da compra da população. Gente, na verdade, gente, esse poder da compra agora que eles estão falando tanto para a gente, nós não vamos ter, porque a gente já. Em Cruzeiro, o nosso Cruzeiro não vale, nosso real já não vale nada. Ó, falando Cruzeiro tão antigo. Ainda mais com o dólar alto, isso vai mexer muito com a nossa economia no Brasil, vai mexer bastante com a nossa economia e vai afetar bastante o mercado financeiro, sim, vai afetar muito. 3. Quais são as impactações políticas da manifestação liderada pelo Jair Bolsonaro a favor da anistia aos condenados pelo ataque de 8 de janeiro? Olha, gente, realmente vai ser. Os caminhos estão abertos para tudo ser a favor da anistia, tá? Isso vai ser um crescimento, lógico que tem. Isso está uma mistura entre pessoas que aprovam e pessoas que não aprovam, mas a anistia vai ser aprovada sim, tá? Totalmente aprovada. 4. Como a participação de figuras políticas como o Tarcísio de Freitas na marcha para a anistia pode influenciar o cenário político brasileiro. Gente, muitas pessoas, veja bem, isso vai servir para muitas pessoas estudar, vai ter muitos papéis que vão ser trabalhados, a gente vai criar novas amizades, porque a gente também não está sendo visto pela anistia fora do Brasil como uma boa coisa, né? Sem ter a anistia. Agora, com a anistia, as coisas vão melhorar para o Brasil também, sob a nossa aparência fora do Brasil, porque isso está dentro e fora do Brasil. 5. De que maneira as recentes ameaças comerciais entre os Estados Unidos e a China podem afetar a relação comercial do Brasil com esses países? Gente, o Brasil vai ficar neutro nisso aí, ele vai cortar já para não ter se misturar nisso. Confirma isso? Está confirmado isso, ele não vai se misturar, porque é uma coisa realmente que não pode se misturar. E aqui as cartas dizem que não, o Brasil não vai se misturar nisso, não vai entrar nessa briga entre eles. Opa, isso podia falar, tá, não falei outra coisa. O julgamento de Bolsonaro mudar o rumo das eleições municipais de 2026? Olha, pode 30%, 70% não, tá? Porque, veja bem, isso não vai afetar sobre eleições em 2026, não vai afetar em nada, tá? Vai assim,
na verdade, isso vai criar muita política agora, antes de chegar 2026. Então, até chegar 2026, gente, nós vamos ter muita coisa aí, muita água vai rolar, hein? Então, é muito cedo para estar falando sobre isso, mas isso não vai afetar em nada. 7, a tentativa de anistia, os condenados de 8 de janeiro pode criar uma nova crise institucional no Brasil? Pode sim, tá? Pode criar uma nova crise, sim. Isso já nitidamente deu o baralho. 8. O que realmente está por trás dos recentes relatos de objetos voadores não identificados na região do litoral norte? Gente, as pessoas, elas tentam filmar, mas é assim, se você não pedir autorização, não vai conseguir filmar. E eles não estão só no litoral norte, eles estão em todo lugar. Eles estão aqui, ali, eles estão se misturando com as pessoas. Muitos, eles aparentam ser humano, porque eles conseguem fazer uma projeção, né? Conseguem fazer uma holografia como humano. E muitos, tem muitos parecidos já com humanos. Nós estamos aí com mais de 300 raças diferentes, hoje em dia. Então, é bem provável que você já tenha cruzado com um extraterrestre, e muitos estão camuflados, as naves estão camufladas em nuvens, muitos já eles aprenderam como você pensar que é um avião, entendeu? Então tem tudo isso acontecendo. 9, a aproximação de Marte e o alinhamento planetário de fevereiro pode ter intensificado a atividade ufológica na Terra? Lógico, isso afetou bastante. A ufologia não para, gente. A ufologia tem trabalhado muito, tá? Tem muitas pessoas que são pesquisadores, tem muitas pessoas que são simpatizantes, tem muitas pessoas que realmente estudam, e tem muitas pessoas que elas vão atrás da verdade. Isso realmente vai ter. Então, veja bem, nós temos estudiosos que eles conseguem provar o que é uma nave e o que não é uma nave. O que é realmente aconteceu um extraterrestre ou não é um extraterrestre. Nós temos várias pessoas aí que podem trazer relatos aí, inclusive o meu amigo, o Ventura, né? O Ventura é um cara, um pesquisador, né? Inclusive, ele tem 2 revistas que ele está aí falando sobre ufologia. Nós temos várias pessoas que antigamente vinham na TV Galáctica falar sobre ufologia, então eu falo para vocês que realmente isso está mexendo bastante com a ufologia. Está sendo muito bom agora, né? Porque eles estavam assim, as pessoas não acreditavam, então teve que tipo dar um chacoalhão para acreditar. 10. Algumas bases alienígenas ocultas operando na região do Amazonas, como alguns estudiosos sugerem. Lá nós temos uma cidade realmente no Amazonas, gente. Nós temos vários relatos de naves lá, e nós temos várias raças, sim. E ali eu falo para vocês que tem uma passagem para a Cidade de Cristal, tá? Que tem uma. E ali, o Amazonas, gente, é onde tem túneis que saem no mundo todo, gente. Inclusive, tem um comentário, pessoas que eu já fiz uma live há muito tempo atrás, há 5 anos atrás, falando sobre os túneis que entra no Amazonas e vai sair nos Estados Unidos, vai sair como que eu posso falar para vocês? Não é na Alemanha, mas fugiu da cabeça agora, mas que sai em vários países, tá? 11. Os sinais captados por cientistas no início deste ano têm origem extraterrestre ou são apenas interferências naturais? São extraterrestres totalmente. São os extraterrestres tentando se comunicar. É que eles passam realmente uns sinais, gente, que só quem realmente entende ou tem uma máquina, ou se não é um sensitivo, é uma pessoa que está evoluída, vai sentir realmente. É um clarividente, que seja, é uma pessoa que recebe canalização, que nem a minha esposa, realmente consegue sentir os extraterrestres. 12. Por que certas regiões do mundo, como o Triângulo Mineiro e deserto de Nevada, atraem tantos relatos de avistamento? Veja bem, gente, é onde tem as maiores cidades, as maiores bases alienígenas. Entendeu? Como nós temos na Área 51, como nós temos no Amazonas, como nós temos aqui portais em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo tem portais abertos. Então nós temos portais abertos. 13. Existe alguma ligação entre os fenômenos geológicos e o aumento de abalos
sísmico e a mudança climática no mundo, olha, gente, os extraterrestres, eles vieram para ajudar a não ter nada disso. Muitas dessas coisas são o ser humano mesmo, gente. Que eles não têm limite de fazer escavação, eles não têm limite de tirar a floresta, ele não tem limite de aterrar um rio, ele não tem limite de furar debaixo do mar até onde não pode. Então, muitas coisas aí, realmente, o que eles fazem? Eles fazem holografia, que nós tivemos em 2022, 2021, 2022, que muita gente aí estava vendo Arcanjo Miguel, holografia, estava vendo Mãe Maria, estava vendo naves aí, mas era holografia. Por quê? Isso, gente, países mais evoluídos estavam fazendo para. Olha, é duro, né? Que a gente não pode entrar nesse. De falar da nova ordem mundial, infelizmente. Bom, foram 13 perguntas respondidas assim rapidinho para você, André. Outra coisa, deixa eu te falar. Eu saí ontem aqui, André. Isso foi uma visão. Eu Sei. saí aqui no condomínio onde eu moro e eu saí lá de fora. Eu vi o MC Daniel correndo e ele falando comigo, Wagner, eu vou ser pai de novo. E aí eu vi, vai ser uma menina agora. Então eu recebi uma Oh, mensagem que ele vai ser pai de uma menina, que não vai dar nem tempo do outro crescer direito, ele já vai ser pai de uma menina agora. então foi uma visão que você teve, MC Uma Daniel visão. falando que vai ser uma menina. Isso Interessante. mesmo. Isso mesmo. Uhum, É uma coisa assim, legal. sabe? Eu não estava nem com pensamento nem nada, eu simplesmente abri minha porta, eu acho que eu fui ver alguma coisa no carro, não lembro agora o que eu fui fazer, entendeu? Uhum. Simplesmente eu vi, nossa, eu parei assim como se fosse um desdobramento do corpo, um sonho, gente, nítido, parado, para vocês Sei. entenderem como se fosse um sonho, mas acordado. Eu tive Uhum. essa projeção, né, ou essa visão, não sei, cada pessoa chama de Uhum. um jeito. Entendi, que interessante, né? O Uhum. Wagner, você falando aí, né, se pode filmar, tal, né? Quando vê extraterrestre, eu falei uma vez para você que aparece, né, onde eu moro, tal, na sacada à noite, e aí eu fiz igual você falou, né? Apareceu, né? Aí eu falei, olha, eu posso filmar vocês? Se eu puder filmar, vocês ficam aí. Se não puder filmar, vocês dão um sinal. Sumiram, sabe? Ou seja, não era para eu filmar. Sumiu Certo. tudo. Interessante, né? Interessante mesmo. É. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui que o pessoal está perguntando, gente. Deixa eu só seguir a ordem. Ó. A Janete Wagner colocou assim: sobre os desenhos que aparecem nos trigais, é coisa de extraterrestre? Sim, que são, veja bem, isso realmente é sinais. Isso Uhum. realmente eles fazem mesmo. Aquilo ali, gente, é uma espécie de um código que eles deixam avisando que eles estão ali, né? Sei. Inclusive tem um nome certo que fugiu da minha cabeça agora, mas até o final eu devo lembrar o nome, tá? Que tem um nome Uhum. que aparece até nos milharais. Inclusive eu vou contar uma história para vocês. Eu estava no sítio, gente. Isso faz exatamente 9 anos atrás. Eu estava no sítio, aí não vou mentir para vocês, eu estava incorporado, e aí eu falei para minha mulher, olha, os intraterrenos estão aqui. Aí eu falei para ela, vamos que tem uma nave pequena posando ali no mato. Vamos, vamos. Tava mais um amigo, vamos. E tudo escuro no sítio. A gente só tava na churrasqueira. Vamos. Eu tenho o costume quando eu vou para o sítio, eu fico incorporado e começo a falar sobre a cidade de Cristal. Sabe, eu tenho o meu guardião, ele fala muito sobre a cidade de Cristal. E aí, beleza, a Karen, não. Eu tenho fotos aqui, gente, eu posso procurar. Quando nós chegamos no mato, no dia seguinte, estava lá amassado, o tamanho de uma sonda, mais ou menos de uns 5 a 6 metros por 2 a 3 metros, mais ou menos, uma sonda extraterrestre. E, e nesse dia, gente, foi uma coisa bem louca, foi assim, que o vento parou. E eu falei, vamos, que eu sou médico consciente, eu sou um médico que faço incorporação, sou consciente. Estou com eles Uhum. 24 horas por dia. Sei. Entendi.
Legal, né? Interessante. Ô, Wagner, ó, a Ismênia colocou um comentário aqui, ó. Faz muito tempo, no litoral norte, onde eu tenho um apartamento, 3 horas da manhã, eu acordei e vi umas coisas redondas. Ia e vinha, escondia, depois voltava. Meu cachorro afastava para trás. Será que é extraterrestre? Sim, são É. pequenas sondas, é o que a gente estava falando aqui, são sondas, né. Se Hum, você vê esses pequenas, poderia ser o Vorb, poderia ser o Void, né. Mas como você viu bolas mesmo, realmente são naves sim. uhum, entendi. Que mais aqui, gente? Ó, a Ana ela perguntou o seguinte: teremos no Brasil melhorias na economia até o final do ano? Teremos sim, graças a Deus teremos sim. Não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir vencer. Que bom. Tá ok. A Maria Wagner perguntou o seguinte, ó, como a gente faz para ver eles, né, os extraterrestres? Gostaria muito de ver os do bem, é claro. Gente, é frequência, né? Onda e vibração. Como eu contei na outra vez, que eu fui até a nave, chegando lá, eu estava dentro de uma banheira, e nessa banheira eu comecei a ver o cigano, eu vi o cigano Vladimir, vi o Hassan, vi o Dorim, vi Iemanjá, vi vários santos, mas eu vi os extraterrestres. Aí eu perguntei para eles, mas como que pode estar a espiritualidade junto com os extraterrestres? Isso faz 5 anos atrás. Ele falou, veja bem, você aumentou sua frequência, você está conseguindo ver a gente. E os ciganos falaram: olha, depende muito da sua frequência. Então depende da sua frequência, depende da sua energia. Se você quer começar a ver eles, nunca pense sempre positivo. Sempre que vir uma Uhum, energia negativa, procure deixar para lá. Quando você sentir um calafrio, um zumbido no ouvido, eles estão próximos. E eles são gelados, tá, gente? Você sentiu aquele calafrio, aquele frio, eles estão se aproximando de você. uhum, entendi. E faz todo sentido isso aí, aconteceu comigo, né? Porque antigamente eu pensava totalmente diferente. Hoje não, hoje eu só penso coisa positiva. O que é negativo eu tiro da minha vida, né? E aí eu comecei, depois que eu penso, tô pensando assim, acho que tô numa outra frequência, né? Foi aonde eu comecei a ver, né? Eles, onde eu moro, sabe? Onde eu moro tem uma rodovia cheia de mata, sabe? Então comecei a ver. Então, exatamente o que você tá falando, mudei minha frequência, né? De uns tempos para cá. E É é isso. onde você mora tem muitas montanhas. Tem muitas montanhas, você mora perto de um pico e veja bem, ali existe um portal muito forte da luz. Você mora bem perto de um portal da luz. E você Olha, está protegido ali, que tá? bom, Você está que bom. protegido. Moro num bom lugar, então. Tá Mora bom. sim. Tá ok. E o que mais vocês estão perguntando? Pode colocando aí, gente, o que vocês querem saber, político, famoso, acontecimentos em geral, que eu tô lendo os comentários, tá? A Lúcia, ela perguntou o seguinte, Wagner, esse apagão, quando vem, né, assim, dá para dar mais ou menos, uma previsão? Olha, gente, já era para esse apagão já ter acontecido. Mas devido a essa eleição que passou agora, devido a essas coisas que estão acontecendo, diz que me diz, eles estão segurando. Porque já era para a gente ter tido esse apagão. Se tiver agora, gente, como é que a gente vai fazer? O dólar no valor que está, a gente sem poder controlar as nossas contas. O que você antigamente fazia com R$ 1.000, hoje você não consegue fazer com 2.000. Como que você consegue dar um apagão? Quando der um apagão, gente, a gente vai ficar pelo menos sem internet, sem poder usar cartão de crédito, entendeu? Esse é um tipo de apagão. Não é um apagão que vai acabar a energia elétrica, não. É um apagão que vai simplesmente você não vai ter um WhatsApp, você não vai ter rede social, você não vai conseguir passar um cartão, você não vai conseguir fazer um Pix. E aí sim que vai entrar essa nova moeda, entendeu? Que eles vai ser um preparo para isso para todos os bancos, entendeu? Uhum, Você pode contar que quando der um apagão, 15 dias depois já entra a nova moeda. E isso entendi. já era para ter acontecido. Realmente eles estão segurando por causa de tudo isso que está acontecendo, mas já era para ter Uhum, acontecido. E isso é coisa do homem, tá? Não é tá. coisa dos escuros, não. Agora, dos escuros que você está imaginando, nós estamos aí. É o que eu falei hoje na hora do almoço. Se você começar a pensar negativo,
você atrai o negativo para sua casa. Se você pensar que todo mundo que está ao seu redor é negativo, vai estar negativo. Se você falar sempre que está duro, está sem dinheiro, você sempre vai estar. Se você falar que as coisas estão ruins na sua vida, elas nunca vão melhorar. Então, tudo isso, gente, que a gente tem que estar trabalhando para os negativos não chegar à outra parte, às sombras. E aí sim, nós teremos um apagão, mas de sombras, né? Porque os negativos estão esperando só a sua vibração abaixar para eles virem. E eu tenho pegado muitos casos aí, gente, de casas mal assombradas, de coisas, veja bem, pessoas com maçaneta batendo na porta, maçaneta se mexendo, batendo na porta. Gente, sempre que você escutar, eu falei semana passada, vou falar para você, nós estamos passando por uma fase agora que você, de maneira alguma, se alguém bater na sua porta, manda entrar. Você vai ver quem é. Não tem ninguém? Então aqui você tem que falar logo, aqui você não entra. Você não é bem-vindo aqui. Você tem que brecar e colocar a sua mão e falar, aqui você não entra. Porque se você permitir, gente, as sombras estão aí, esperando. Aí já é um outro tipo de apagão que nós vamos ter. Que eles estão querendo realmente. Você viu o tanto de acidente que está acontecendo? Você viu o Rio de Janeiro, gente, com a chuva que está É, acontecendo? Entendeu? E não vai parar, gente. De quinta-feira em diante, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Uberlândia, Minas Gerais, Minas Gerais, Goiânia, Bahia, Bahia, Portugal, Argentina, Sergipe. Teremos fortes chuvas aí, teremos rajadas de vento, isso tudo, gente. Recebi agora, tá? Não é nada que eu fico estudando, fico nada, é aqui uhum. no agora.